Se existe algo injusto nessa vida, algo que possa ser qualificado de injusto, é a graça de Deus. A graça de Deus não é justa. A graça de Deus não é firmada nos padrões de justiça que conhecemos. Sem dúvida, talvez seja o mais difícil de se compreender na graça de Deus. Hoje, conversando com a aluna da escola dominical, ela me disse: então quer dizer, pastor, se Hitler se converteu na última hora, ele é salvo sendo irmão em Cristo? Que a graça de Deus não é justa segundo os padrões dos homens. A graça de Deus não tem a ver com a justiça que nós conhecemos. A graça de Deus é amor. Entende, irmãos? E é algo que nós temos dificuldade de conhecer pelo nosso padrão de exigência de justiça. Porque, de fato, talvez lá dentro não queiramos a regeneração de quem julgamos desqualificado dessa graça. Porque nós medimos os homens pelo nosso padrão de justiça. Por isso, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da justiça humana, a graça é injusta. Mas foi essa graça que me alcançou. Que essa graça é tão somente firmada no amor de Deus. Calvin, teólogo alemão, depois de escrever a sua dogmática eclesiástica, ele define Deus como sendo aquele que me ama. E olha que ele tinha conhecimento, bagagem intelectual, para escrever muita coisa difícil que o teólogo gosta a respeito de Deus. Ele diz: Deus é aquele que me ama. Deus é aquele que te ama. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim no versículo 8: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E antes de escrever sobre a graça, diz que o cristianismo, que apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Porque as expressões religiosas, seja ela qual for, inclusive a lei judaica, é a ideia do estímulo e resposta. Eu procedo bem e recebo bem. Eu procedo mal e recebo mal. É a velha aliança. Até mesmo os crentes. Aí depois vem a pergunta: então, pastor, eu posso andar de qualquer jeito cada graça? Claro que não. Ele explica. Mas isso reflete nosso conhecimento raso
a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é firmada, e graças a Deus não é firmada segundo os nossos valores de justiça. Porque Deus perdoou em nós, ele diz aquilo que é imperdoável. Deus perdoou em nós aquilo que do ponto de vista é imperdoável. Por isso que nós usamos uma expressão que se usa lá no Nordeste, ficamos tiririca quando Deus salva alguém que não queremos que ele salve. Às vezes ficamos zangados. Eu percebo o semblante de alguns de nós, quando eu trago algum pedido de oração sobre salvação de algumas pessoas, que não queremos que sejam salvas, porque não compreendemos a graça. A graça de Deus diz, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O Evangelho da Graça, irmãos, começa e termina no perdão. O perdão de Deus é santo. Eu sei que eu tenho advogados aqui no ambiente. E vocês ministros sabem, também que é da área criminal, que resultado daquela atitude é lei, é pena, é condenação. Por isso que nós não compreendemos. Por isso que nós não compreendemos. Quando Paulo escreve aos Efésios, queria essa noite partilhar isso com os irmãos. Quando Paulo escreve aos Efésios, sei que alguns ficaram a minha reação quando eu disse que a graça de Deus é injusta do ponto de vista humano. Isso é possível até, percebemos até, às vezes porque somos resistentes à obra que alguns irmãos fazem nos presídios, mesmo tendo base bíblica, que nós condenamos. Nós condenamos. E Deus não quer condenar. Mas Deus não é justo do ponto de vista humano. Deus, eu sei que não é justo, mas é minha graça. Eu paguei o preço. É interessante que Paulo, quando escreve no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque sois salvos pela graça, sois salvos por meio da fé, e qualquer pessoa pode ter fé do ponto de vista humano, do ponto da justiça humana, pode ser o pior bandido, não pode ter fé em Jesus. É graça. É a graça que me salvou. É a graça que me fez herdeiro. É a graça que me tirou. É lógico que alguns não tem tempo para viver essa vida. Por isso nós cremos que o último instante é decisivo na vida de alguém, mas é o amor de Deus. E nós temos, volto a insistir, nós temos dificuldade de compreender plenamente a graça de Deus. Porque a graça, ela é precedida por alguns critérios que nós temos. Graça. Graça. Se eu cheguei com um rapaz no convite, eu já encontrei várias vezes bêbado por essas ruas aqui da Pompeia, 1 ou 2 horas da manhã. Alguém pode estar, estou fazendo o que 1 ou 2 horas da manhã na rua, pastor? Eu fico no escritório até tarde. Minha esposa sabe que eu estou no escritório. E sempre andei nessa Pompeia. Passou por aí para visitar, mesmo de madrugada. Eu te fiz um convite, você precisa de Jesus. Que a graça, sabe, que a gente olha. Eu olho algumas vidas, em geral eu olho todas as vidas, mas tem algumas mais específicas, eu fico pensando, Deus, o que Deus pode fazer se esse coração se abrir para a graça? E Paulo diz: pela graça sois salvos
por meio da fé. Sem fé, ninguém é salvo em Jesus. Se tiver fé em Jesus, é o pré-requisito. Às vezes, irmão, não temos como restaurar os erros que fizemos. Às vezes a vida foi tão bagunçada que, por mais que nos esforcemos, não tem como restaurar. Às vezes não temos tempo para restaurar. Mas o amor de Deus restaura a nossa dignidade de filhos. Isso é bem ilustrado na parábola do filho pródigo. No nosso retiro, quando nós pensamos no filho pródigo, tem aquela tela do Rembrandt, e os irmãos lembram que a gente teve no retiro aquela figura, os pés descalços, como maltrapilho. É assim que a graça nos encontra. Deus, irmão, Deus não pede folha corrida de ninguém para salvar. Deus não pede Serasa, Deus não pede SPC, Deus não pede antecedentes criminais. Deus salva. É graça. É a graça que me salvou, é a graça que me salvou. Mas Deus não leva em conta, não levando em conta os pecados e delitos. Ele nos salvou, mesmo estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Isso é graça. Por isso que o perdão de Deus é escândalo, não compreendemos. Nós confundimos justiça humana com justiça divina. Nós dizemos que vivemos na nova aliança, nós procedemos na velha aliança. Nós queremos resolver problemas éticos antes da salvação. Essas coisas é a posteriori. Sabe, irmãos, na medida que você percebe a graça de Deus, hoje eu dizia lá na classe, às vezes somos uma bela viola. Todo mundo nos admira como uma bela viola. E não conhece o pão bolorento. Quantas vezes Deus, na sua onisciência, quanta bobagem nós pensamos, quantos pensamentos indignos. E Deus, na sua onisciência, tem paciência conosco, nos ama como filho, e nos restaura. Sem graça. Sem graça. Quem não compreende a graça, não vai ter amor pela alma perdida. Entende isso? Porque ele vai começar a medir aquilo que está acontecendo pelo que ele acha. Não precisa olhar para as pessoas, não precisa olhar para a situação das pessoas a partir da graça. Ah, pastor, deixa eu resolver umas coisas na minha vida. Deixa que a graça de Deus resolve. A graça de Deus. Graça que salva. Como Paulo diz, olha, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé que nós somos salvos. Não somos salvos por obras, não somos salvos pelo bom comportamento, nos tornamos a nossa vida transformada a partir da graça. Mas o bom comportamento não precede receber a graça. A graça me encontra, como diz o hino, tal qual estou, eis o Senhor. Precisamos compreender isso, irmãos. Senão nós vamos participar da comissão de seleção de quem deve ser salvo ou não. Isso foi na graça. Eu creio que quando Jesus foi para a cruz, ele foi por mim, ele já orou por mim, ele foi pelos meus pecados, ele foi pelos seus pecados, ele foi para que eu pudesse ter vida. Por isso, não veio das minhas mãos, não veio do meu proceder, veio da graça. Por isso que para muitos, não sei como se chocaram, mas a graça de Deus não é justa do ponto de vista humano.
cara tem que morrer, pastor. Ele fez isso, fez aquilo, tem que morrer. E morreria. E morrerá eternamente se me encontrar a graça. É a mesma graça que me encontrou. Talvez possa guiar a diferença de procedimento, mas se eu não tiver a graça, por que eu perdi? Pense nisso, irmão. Às vezes somos duros em excesso com algumas coisas. Também a cabeça começa a pensar. Eu venho de todo o filme, né? Mas a graça de Deus é um favor imerecido. É o perdão de Deus. E volto a dizer a definição de Deus Calvário, que foi espetacular. É aquele que me ama. Quem é Deus? É aquele que me ama. É aquele que me ama. E se estamos em pé, se temos prevalecido, Ele nos ama. É porque Ele tem cuidado de nós. É porque Ele tem misericórdia de nós. Nós vamos cantar um hino. Ele diz: graça de Deus e infinito amor. E assim, como eu preciso da graça de Deus, e um dia eu confirmei isso através de uma decisão. Eu sei que há pessoas que também precisam da graça de Deus. A graça de Deus não é conforme o padrão dos homens. A graça de Deus é do tamanho do amor de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Por mais que sejamos vidas marcadas pelo amor, nós temos senões. Nós temos reservas e nós temos restrições. Vamos cantar o hino que está indicado. Graça de Deus e infinito amor. Primeira estrofe.
próprios erros ou virtudes, mas se nos trata a partir do amor de Deus, e Deus é aquele que me ama. Não somente aquele que me ama, aquele que ama você. Se você crê nisso, se você sente no seu coração o mover do Espírito Santo, convidando você para aceitar Jesus como Salvador pessoal. Enquanto cantamos o restante do hino, as duas estrofes, queria convidar para que você recebesse Jesus como Salvador da sua vida. Se você foi crente, se afastou, volta para Jesus nessa noite. Retoma o caminho da graça. Quando nós cantamos, não vou insistir, porque isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Mas a minha função é fazer um convite, anunciar o Evangelho e fazer um convite. Então, se o Espírito Santo trata no seu coração, atenda o convite do Espírito, atenda o mover do Espírito na sua vida e receba Jesus como Salvador. Ou se reconcilie. Não é por meio de morte, é pela vida mesmo, por conta da vida. O Evangelho é maravilhoso não só por conta da morte que temos em Jesus, mas da vida que temos em Jesus. Então, enquanto cantamos, ou levante a mão, ou sai do seu lugar, peça ajuda a alguém. Eu quero orar por você depois. Cantemos. Queria chamar os irmãos que foram batizados aqui à frente, quando for o jovem, foram grande, se for o jovem, se dirige aqui, for o jovem, não tão jovem.